Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui para o nosso amado e querido canal do Centro Espírita Barçanuffa, onde, no amor de Deus, no amor de Jesus, estamos aqui para fazer a nossa leitura do Livro dos Espíritos, né? Dando continuidade à questão e agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores que nos assistem, nos ampara, para que possamos, através do amor, do pouco conhecimento que temos, ajudar a partilhar e a gente colocar em prática, né, na nossa vida, para que a gente possa ter uma vida abençoada, de plenitude, de conhecimento espiritual, sabendo que nessa vida os bens materiais vão deixando a gente tão preso ao querer, e a gente vai deixando um pouquinho o nosso lado espiritual de lado, esquecendo que tem um espírito tão grande em volta do nosso corpo físico, que precisa ser mais saciado por orações, conhecimentos, para que a gente não fique se perdendo nesse mundo, atrás de coisas que vai cada dia mais nos atrapalhar o nosso processo espiritual, né? Então, com a graça de Deus, de Jesus, dos nossos benfeitores, pedindo a orientação desses irmãos amigos da espiritualidade, que possa nos assistir, nos amparar, nos intuir para que a gente possa fazer essas questões à medida e a contento que a espiritualidade tanto nos ensina e podermos colocar em prática, meus irmãos. Então, muito obrigado a Deus, a Jesus, a espiritualidade, todos os benfeitores que nos assistem, protetores espirituais, e assim vamos dar continuidade nas nossas questões. Que assim seja e graças a Deus. Nós estamos falando da desigualdade das riquezas e a minha questão é a 812, que pergunta Kardec aos Espíritos: se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia, se todos entendessem bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Como cada um tem suas aptidões diferentes, nenhum trabalho é inútil e ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem quer alterá-lo. É possível os homens se entenderem? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Então, nessa questão, são duas questões juntas, perguntando quando que os homens vão se entender, né? À medida que nós evoluímos e entender a lei da justiça, das causas, né? De fazer o bem para todos. E aqui fala da igualdade das riquezas, se é possível, se é para o bem-estar. Claro, tudo é para o nosso bem-estar. Ele fala que não do bem-estar que a gente acha, como na hora do começo da leitura eu falei aqui que a gente anda muito atrás do materialismo e esquece do lado espiritual. Então é isso, bem-estar, quando a gente só quer fazer coisas em proveito de nós mesmos, sem ter um pouquinho de partilha com o nosso próximo, esse nosso bem-estar, ele não fica completo no amor de Deus, na lei de amor ao próximo, dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus. Fica vago, fica vazio. Então ele fala que o nosso bem-estar vai ser bom quando nós estivermos em plena comunhão de amor, de amizade, de conhecimento, de ajudar, de intuir, de ensinar, de orientar. Assim é um bem-estar para todos nós, né? Se relacionarmos com os outros, fazer o bem. Então ele fala que devido a ele fala assim, das aptidões de cada um, que é diferente, cada um quer fazer as coisas da maneira que gosta, do jeito que gosta, como falam que a vida é deles, usam como quer. Então, à medida que nós usamos a nossa vida só para os nossos prazeres, a gente esquece de todo o processo espiritual que precisamos colocar em prática na nossa vida, né? É um afastamento do amor de Deus, da justiça divina, porque a lei da materialidade faz com que percamos a nossa essência, né? Que vem do amor de Deus, do amor de Jesus e da partilha, né? Isso cabe a nós no conceito de analisarmos, né? Essa lei da igualdade, das desigualdades da riqueza, porque um tem mais, outro menos. Tudo é um processo de aprendizado evolutivo, um tem para poder ajudar o outro que não se persevera para aprender e ser grato
pela pobreza que ele tem e tentar melhorar. Então tudo isso depende de cada um fazer melhor nas suas aptidões para evoluir e continuar na bondade. Porque como nossas leituras nós falamos, né? Todos recebemos de Deus o mesmo direcionamento, mas cabe cada um lapidar o seu espírito para fazer o melhor, evoluir, aprender e se melhorar, para termos a riqueza melhor que a riqueza de Deus, né? Vamos falar mais da riqueza espiritual, que é o processo mais importante para nós, na nossa vida, para enfrentarmos esses desafios na nossa vida aqui na Terra. E na questão 813, há pessoas que caem nas privações e na miséria por culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? A própria pergunta aqui para mim já responde, né? Não é a sociedade que tem que ficar arrastando ninguém. Se cai por sua própria culpa, a pessoa tem que ir lá se laborear e se levantar. Mas vamos ver o que os Espíritos nos respondem. Sim, já dissemos, ela é frequentemente a causa primária desses erros. Aliás, lhe cabe velar pela sua educação moral. Frequentemente é a má educação que falseia o seu julgamento em lugar de sufocar as tendências perniciosas. Então, ele fala aqui, né, aquilo que eu falei no começo, né? A gente não pode delegar tudo para a sociedade ser responsável pelos erros nossos, né, pela nossa decadência, né? Claro que tem os processos sociais aí que a gente vê, né, em todo, agora muito mais ainda, né, várias campanhas, várias coisas, vale, vamos dizer assim, tem o auxílio gás, tem o auxílio Bolsa Família, tem isso, tem aquilo, tem tudo aquilo para ajudar esse ser humano a se levantar e se resgatar. Mas, infelizmente, eles não alimentam o processo espiritual dentro deles de fazer a busca de se melhorar para fazer algo em prol deles, de crescer. Fala, nossa, eu não tive a sorte pelo meu erro, pela minha decadência, mas eu fui procurar que a sociedade, que o nosso governo dê toda essa condição para a gente se melhorar, mas a gente vê que eles não se melhoram, ficam num processo vicioso, dependente e não querem sair desse comodismo. Então, isso que eu falo, eles delegam para a sociedade uma coisa que eles mesmos têm que correr atrás e sair desse círculo vicioso, de se autoajudar, se autoevoluir, procurar um trabalho, se autossustentar, né? Não ficar mendigo da sociedade, porque a gente vê que está tanta necessidade no nosso mundo e cada vez mais aumentando por causa desse processo de dependência. Porque às vezes, eu vou receber o Bolsa Família, dá para mim conseguir. Então as pessoas ficam muito dependentes e deixa que esse lado pernicioso de negatividade, deixa eles não sair dessa situação de dependência, né? Então o ser humano é muito esperto nesses pontos de achar que tudo o governo tem que fazer por eles, a sociedade. Esquecer que depende deles mesmos, trabalhar em prol deles para fazer o melhor e continuar esses ajuda que nós temos pela sociedade, pelo governo, é um momento de tirar do sufoco e depois continuar a pessoa seguir adiante. Mas a gente não vê isso acontecer. E é muito triste para nós entender que vira um processo de dependência tão grande que acaba pesando nas costas da sociedade, dos trabalhadores que tem que estar aí, né, desembolsa dali, e o círculo não melhora. Então o que está acontecendo? A falta de evangelização, a falta de Deus na caminhada, de achar que não é só o mundo que tem que fazer tudo por eles, mas que eles têm que arregaçar as mangas e correrem atrás, né? E a mendigagem cresceu, os vícios cresceram, tudo isso por falta de buscarem neles a coragem, a força e a fé de buscar algo melhores para eles, né? É muito triste o nosso quadro da sociedade, de ver que ela está cada vez mais em decadência, com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, com tanto avanço, e as pessoas regredirem por falta de evangelização. Essa é a verdade que está dentro de todos. Porque você vai buscar alguma coisa, eles não querem ouvir, eles não querem saber, eles continuam mesmo como dizem. Mas a misericórdia de Deus nunca faltará para ninguém, né? É a minha questão 814, nós vamos falar provas da riqueza e da miséria. E a minha questão é assim: por que Deus dá a uns a riqueza e poder e a outros a miséria? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova
e frequentemente nelas caem, sucumbem. Então olha só que interessante, porque Deus deu, porque Ele deixou o livre-arbítrio para a nossa correção de escolher os nossos desafios a vencer. Muitos escolheram a prova da riqueza e pela vaidade, ambição, ganância, caíram pela própria riqueza. E não é que ele fala que da riqueza e da miséria, porque uns escolhem vir pobre também, passar por necessidades, porque às vezes não valorizou na outra encarnação tudo que ela teve de bom. Aí vem nesse processo miserável de sofrimento, de abandono, de dependência dos outros, mas também não faz nada para sair daquilo. Continua nessa miséria, não fica buscando aquela vontade de querer sair dessa situação difícil. Muitos lutam, muitos a gente vê que veio de uma dificuldade tão grande e conseguiram no trabalho, na luta diária, conseguir ter seu cantinho, sua casinha, seu lugarzinho para ficar. Mas muitos não querem sacrifício, gente. Muitos não querem aprender. E essas diferenças foram nossas escolhas de nascer onde queremos, de um processo que eu falo que nós queremos porque nós viemos com uma condição perfeita, né? Olhos de ouvir, bocas de falar, ouvidos, braços, pernas perfeitas, quer dizer que a nossa encarnação agora está melhor. Então nós temos condições físicas e espirituais de continuar a procurar fazer o nosso melhor. Pessoas que vêm com resgate de deficiências, desequilíbrio, talvez é um processo de tanta negatividade que essa pessoa colheu e ela ainda continua com aquela rebeldia, ela precisa vir em situações mais miseráveis ainda para que ela possa despertar lá no interior dela o amor de Deus, a misericórdia para evoluir. Então tudo está certo na lei de Deus. O que causa o desequilíbrio é a própria humanidade, que não busca neles mesmos a ferramenta da vontade de melhorar e de buscar. E se os ricos existem é para ajudar no processo de trabalho, de harmonização. E se caem é por causa da vaidade e da ambição em excesso. E os pobres porque não querem buscar no amor de Deus, no amor de Jesus, a coragem, a força para resgatar e sair desse buraco mais tenebroso que eles cavam cada vez mais para eles, né? Como estamos vendo na nossa sociedade. Então não é um julgamento, é sim uma explanação de mostrar as diferenças com olhos espirituais. Se todos nós caminhássemos com olhos espirituais, nosso mundo estaria perfeito, estaria tudo maravilhoso, mas infelizmente nós temos aqueles que sucumbem, que regridem, que assim regridem agora, não no processo evolutivo. Regridem porque não querem fazer, não querem se esforçar para dar uma melhorada. Então tudo isso nessas leis que nós estamos falando, né, da lei de igualdade, tudo Deus deu para nós em igual, mas cabe cada um descortinar dentro dele mesmo a vontade, o querer se aperfeiçoar para fazer o melhor e ter uma vida de bondade, de plenitude, de amor, de bens, mas sempre com a presença de Deus em primeiro lugar em todos os nossos propósitos de vida, seja dentro de casa, no nosso trabalho, na hora que estamos fazendo uma comida, tudo uma gratidão a Deus pelo lar que temos e por tudo que conseguimos, através do nosso coração, do amor de Deus, da misericórdia divina, né? Então, nós somos gratos a Deus pela igualdade que Ele nos dá de fazer com que busquemos em nós mesmos os meios de se melhorar. Então, graças a Deus, meus irmãos, que Deus, que Jesus seja louvado, para sempre seja louvado, e através do amor da divina misericórdia. Agradecer a todos os benfeitores que nos ampararam e agradecer com a prece do Pai Nosso, meus irmãos, porque é um conteúdo de amor, de perdão, de misericórdia, para que a gente possa abrir o nosso coração para as verdades espirituais e nos melhorarmos a cada dia. Que assim seja e graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. E até uma próxima oportunidade, meus irmãos, se assim Deus os permitir. Gratidão e até breve.